A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui para mais um estudo do Apocalipse, né? Nós estamos aqui, como eu costumo dar um estudo sobre o Apocalipse, eu estou aqui mostrando o caminho do fim, né? Aonde vai desembocar tudo que eles criaram, né? Então, a gente está aprendendo bastante coisas. Eu já quero começar já sem delongas, né? A Bíblia revela, meus irmãos, que o retorno de Jesus ele vai abranger diferentes horários, né? Por causa que nosso planeta, alguns moram em cima, outros moram embaixo. Como assim, pastor? Nós moramos em um globo. Eu sei que existem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Um dia eu posso comentar sobre isso, mas isso não vem ao nosso caso agora, tá? Então, o globo significa que tem pessoas que moram no Japão, nesse momento lá é a noite, e aqui que eu estou gravando de dia, então são diferentes horários. Mas como é que vai ser a volta de Jesus? Ele falou sobre isso, o mundo inteiro vai vê-lo. Bom, se a gente acreditar que Jesus virá e o nosso planeta é um globo, então quando ele aparecer, ele vai ter que aparecer para um aqui em cima e depois aparecer para outro lá embaixo. Seria assim? Agora, se a gente acreditar que a Terra é plana, ele vai aparecer para todos no mesmo horário. Isso já mostra que a Terra não é plana. Mas eu não quero entrar em debate. Vamos lá? Olha, vai aparecer em diferentes horários, os quais transcorrem simultaneamente no globo, devido ao fuso horário. Num lugar será noite, como ele disse mesmo, ó, lá em Lucas 17:34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Meu Deus, que eu e a minha esposa estejam sempre fiéis. Em outro lugar será bem de manhã, horário em que se trabalha na moinha. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixado a outra. Mateus 24:41. E outra parte do planeta será dia. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Mateus 24:40. Paulo explica que Jesus de fato irá se manifestar no céu com os anjos do seu poder em 2 Tessalonicenses 1:7, né? Então a gente sabe que quando ele vir buscar a sua igreja, meus irmãos, aí ele vai fazer a limpeza, né? Ele vai separar aqueles que são seus e aqueles que não são, né? Então a gente vai ver isso daí, por isso que é bom que todos estejam sempre retos na presença dele, né? Siga o conselho de Lutero. Martinho Lutero, eu tenho livros dele, eu gosto de ler e é muito bom. Martinho Lutero, ele disse assim, ó: viva como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e retornará amanhã. Isso é frase até para colocar no Facebook, né? No Instagram. Olha só o que Martinho Lutero disse. Viva como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e vai retornar amanhã. É assim que você devia viver, né? Bom, mais recentemente, em 1985, uma explosão relativamente pequena de um vulcão lá em Nevada, Del Ruiz, na Colômbia, fez com que uma geleira derretesse e soterrasse o povoado de Armen, matando 23 mil pessoas, né? Lembra quando eu falei que as geleiras estão se derretendo e tal? Então, com isso, meus irmãos, com o aquecimento global e a geleira se derretendo, o nível do mar sobe e as terras vão começar a sumir. Isso é complicado, porque são sinais que Jesus estava falando que iria acontecer. E esses sinais estão cada vez mais se aproximando, né? A gente deveria valorizar o tempo que nós temos com Deus, porque as pessoas estão usando os seus tempos para fazer coisas uns contra os outros, né? O filósofo francês Voltaire se vangloriava de dizer que em máximo 100 anos após a sua morte, a Bíblia teria desaparecido da face da terra. Ele falou isso, né? Ele disse que dentro de 100 anos depois da morte dele, a Bíblia iria desaparecer. Ele era um filósofo e não concordava com a Bíblia. Ele morreu em 1728, mas a Bíblia continua mais viva que nunca. A ironia é que 50 anos após a morte dele,
a Sociedade Bíblica de Genebra se mudou para a sua antiga casa. Merece uma gozação. Olha só, ele disse que a Bíblia, meus irmãos, que traz tanta revelação, que Apocalipse significa revelação. A Bíblia que traz tanta revelação, ela ia sumir, desaparecer depois que ele morresse. Ele morreu em 1728. 50 anos depois, meus irmãos, da morte dele, ele falou que 100 anos, né? Na metade de 50 anos, na metade de 100 anos, 50 anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra se mudou para a antiga casa dele e utilizou suas máquinas de impressão para produzir milhares de exemplares da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Olha só. Eu quero ler um texto com você, porque nós estamos a caminho do fim, então eu tenho que falar dessas coisas, né? Ó. Abre aí em Josué 1:8, né? Ó. Josué 1:8. Olha o que está escrito aí, ó. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Viu? Então, você, meus irmãos, que está recebendo, tudo que eu estou falando aqui é bíblico, está na Bíblia. Tudo que eu estou trazendo aqui para você são coisas que o próprio Senhor, ele deixou claro, ele deixou escrito, para que a gente se preparasse, para que a gente tomasse cuidado, para que a gente não viesse cair, tropeçar. Mas, meus irmãos, as pessoas ainda ignoram a Bíblia Sagrada. Eu fico feliz por ter uma, eu fico feliz por fazer uso da leitura dela, porque infelizmente muitos se perdem por não lê-la, né? Glórias a Deus por isso. A caminho do fim, meus irmãos. Tudo isso, né, ó. O último grande avivamento, só para você ter uma ideia, ele vai gerar coisas que a gente nunca viu, tá? Em massa, ó. O último avivamento será global, o mundo inteiro receberá. Porque até agora os últimos avivamentos que teve eram um pouquinho num canto, um pouquinho no outro, né? Ó. As crianças terão forças proféticas, projetará sonhos no coração dos velhos. Os velhos possuem uma visão de retrospectiva da vida, remoem as memórias, remexem o passado com esse avivamento, né? Tudo isso, meus irmãos, é porque Deus está prometendo trazer esse avivamento. E esse avivamento é por causa dos últimos dias. Talvez você está vendo aí o pastor Alex, por causa do Apocalipse. Eu falei do holograma. Eu falei do metaverso, eu falei assim de algumas coisas, por exemplo, no caso de vai surgir robôs, eu falei. Então, eu estou falando um pouquinho da Terra plana. São tudo coisas que o próprio Satanás está por trás. Para quê? Para arrebatar, meus irmãos, muitos da igreja, né? Hoje, o mundo está atraindo as pessoas mais do que a igreja está atraindo as pessoas. Então, a gente vê aí que muitas pessoas estão indo atrás, meus irmãos. Sabe do quê? De alimentar o seu ego, né? De alimentar os seus desejos. A caminho do fim, eu estou trazendo para você aí coisas que você nem imaginava, né, que poderia acontecer e está acontecendo. Deixa eu pegar aqui mais uma apostila minha e eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais, porque eu não vou deixar passar batido. Eu falei que esse estudo era longo, eu falei que eu tinha coisas para falar, né? Então, eu tô com muita coisa na minha apostila, muita coisa mesmo, viu, meus irmãos? E eu quero passar tudo para vocês, né? Bom, como eu disse, infelizmente, a gente não vai estar aqui, né? Mas infelizmente para aqueles que vão estar, né? Como eu falei, vai haver um desequilíbrio climático, né? O lugar que era frio vai começar a esquentar e o lugar que esquentava vai começar a ser frio. Depois disto, vi também 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Isso está em Apocalipse 7:1. Você já parou para pensar? O que vai ser desse planeta quando esses
Deu 10 minutos, misericórdia. Quando esses 4 anjos, eles vão estar um no canto, um no outro, um no outro, um no outro. E eles não vão deixar nenhum vento soprar dessa terra. Te prepara para subir, não para ficar. Te prepara para subir, porque aqui o bicho vai pegar. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.